Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui destrinchando, juntos, a nossa nova diretriz de perfeição de 2020. E nesse bloco nós vamos falar sobre a classificação, tá? Aqui relacionada à nossa nova divisão e também ao nosso diagnóstico, tá certo? Então vamos firme aqui destrinchando essa diretriz junto com vocês. Então, primeira avaliação inicial, avaliar se há uma causa secundária, porque a hipertensão ela se divide em primária, ou sem uma etiologia definida, e secundária quando tem alguma conexão com alguma doença genética, algum tumor, alguma coisa renal, que está fazendo com que aumente essa nossa pressão arterial, tá? Então, a gente vai fazer essa diferença de diagnóstico, porque vai ter tratamento diferente quando há uma causa secundária. Avaliar e classificar aqui o risco cardiovascular, e já a gente vai estar fazendo questões sobre a classificação de risco de Reynolds e a classificação de Framingham, porque isso cai em prova e a gente vai ver como é que isso cai. Lesão de órgão-alvo, principalmente aqui coração, rim, cérebro, vasos e doenças associadas. Medida da PA no consultório e fora dele, e é importante a gente entender aqui as formas de medida dessa pressão arterial fora do consultório. A história clínica em relação também a fator de risco, outras comorbidades, outras doenças. O exame físico e exames laboratoriais, exames de imagem e também aqui o ECG, tá? Com relação à medida da pressão arterial no consultório, os aparelhos, os esfigmomanômetros aqui auscultatórios ou oscilométricos são os métodos preferidos para medir a pressão arterial. Lembrando que desde janeiro de 2019 a Anvisa proibiu o uso de produtos à base de mercúrio no mercado aqui de saúde, então nenhum hospital, nenhum centro clínico pode usar aí o nosso esfigmomanômetro de mercúrio, tá? Nem como também pode usar, bem como não pode usar o termômetro de mercúrio, tá? Então é um produto que tem toxicidade para o trabalhador e para o meio ambiente, então por isso a gente não vai mais produzir esse tipo de material. A calibração deve ser verificada anualmente, no caso do oscilométrico, e a cada 6 meses no caso dos auscultatórios, para calibrar, A PA deve ser inicialmente medida nos 2 braços e idealmente estabelecida por medição simultânea. Caso ocorra uma diferença maior que 15 milímetros de mercúrio na sistólica entre os braços, há o aumento de risco cardiovascular, o qual pode estar sim relacionado à doença vascular ateromatosa, por obstrução, ou então uma coactação de aorta, que é uma das situações também em que muda aqui a quantidade, quando há uma diminuição do fluxo aqui da aorta, que vai do braço para o braço direito para o braço esquerdo, então vai uma quantidade de sangue diferente, então a gente acaba tendo uma pressão diferente nesses 2 braços aí quando há essa coactação de aorta, tá? Todas as medidas subsequentes devem ser realizadas no braço de maior valor, isso cai em prova, tá certo? E é uma palavrinha que às vezes vai fazer a diferença aí na nossa questão, tá? Na suspeita de hipertensão secundária, a coactação de aorta, a medida deverá ser realizada também nos membros inferiores, utilizando-se manguitos apropriados para a circunferência do braço ou da coxa. Obesos, a gente vai ter aqui que usar o manguito adequado, verificar no antebraço, circunferência superior a 50, para poder não ter interferência. Uma coisa interessante é aqui a necessidade de verificar essa pressão no paciente sentado em pé, naquele grupo de risco de desautonomia, onde eu tenho aí a hipotensão ortostática. Então, quem é esse grupo, Fernanda? Isso cai em prova? Não cai não, gente, só despenca. Então, coloca estrelinha aí nesse assunto, tá? Isso caiu recente na prova da VUNESP, aqui, por exemplo, do Exército e várias outras provas, tá? Então, quem é esse público meu aqui? Idoso, diabético, desautonômico, ou aqueles em uso de antihipertensivo, que pode aí ter uma queda da pressão ao ficar em pé e aumentar o risco de queda. Então, eu tenho a PA, que deve ser vista a medida que 1 a 3 minutos após estar em pé, imóvel, e essa hipotensão ortostática vai ser definida, onde tem número, tem questão, então tem aqui essa hipotensão ortostática, com a sistólica maior ou igual a 20,
de diferença entre sentado e em pé e diastólica maior ou igual a 10, dentro do terceiro minuto em pé, e está associada ao quê? A um risco aumentado de mortalidade e eventos cardiovasculares. Olha como caiu também aqui, ó, na prova. Essa foi IBFC, a VUNESP eu acho que foi a outra, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu botei, agora eu botei duas bancas aqui, ó. Agora eu já não sei qual é, eu acho que é VUNESP, tá? IC, sexo feminino, 83 anos de idade, apresenta hipotensão ortostática, é VUNESP mesmo. Para reduzir o risco de queda, recomenda-se que, antes de levantar da cama, permaneça sentada por 1 ou 2 minutos, cruzando e descruzando as pernas algumas vezes. Essa é a recomendação para quem já tem essa hipotensão ortostática diagnosticada, para que a gente tenha aí uma melhor circulação cerebral e não ocorra, né, essa tontura e essa queda por conta dessa hipotensão ortostática. Permaneça de pé, sentado ou deitada por longos períodos, evitando mudanças frequentes de posição. Não. Sempre que possível, agache como se fosse pegar um objeto do chão, levantando-se bruscamente. Aí que vai ter essa hipotensão ortostática, né? Levantar bruscamente, tem que levantar devagar. Mesmo sem outra contraindicação, seja abolida a ingestão de bebida que contenham cafeína, mantendo-se pressão arterial baixa. Não, tem nada a ver aqui uma coisa com a outra. E no prenúncio de uma síncope, sensação de cabeça vazia, permaneça sentado com as pernas pendentes por alguns minutos. A gente vai deitar, né? Ou simplesmente sentar e abaixar a cabeça para poder melhorar o fluxo cerebral, tá? Então, a letra A foi a recomendação aqui. Questão 7. A hipotensão ortostática é causa frequente de tonturas e quedas em pessoas idosas. Assim, para prevenir esse agravo no idoso, é importante identificar a ocorrência dessa alteração. Para tanto, em unidade de saúde no consultório, o procedimento recomendado é verificar a pressão arterial do paciente em dias alternados? Não. De 1 a 3 minutos aí, né? Paciente sentado, depois em pé. Colocar o paciente na posição deitado ou sentado, aguardando 1 minuto e então verificar a pressão? Não. Manter o paciente em pé, após levantar-se, aguardando 3 minutos e então verificar a pressão arterial na posição indicada. Exato. Verificar a pressão arterial do paciente em dias e horários alternados ou diferentes, né? Então, não tem nada a ver aqui a questão de hipotensão ortostática com dias alternados, tá? Letra C, o gabarito. Com relação aqui, agora, à classificação de hipertensos, primeira coisa eu vou conceituar a hipertensão, que vai ser considerado quem, gente, o hipertenso? A sistólica maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90, tá? 140 por 90. Eu quero chamar a atenção porque em 2017 nós tivemos um consenso da AHA, Associação Americana de Cardiologia, querendo trazer o diagnóstico de hipertensão para 130 por 80, tá? E aí houve toda uma discussão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira, não só de cardiologia da brasileira, mas também a europeia, e eles foram contra essa mudança atualmente por faltar dados aí mais robustos para essa decisão, né, de transformar 13 por 8 em um dado aí de hipertensão, tá? Ele, então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, configurou esse grupo de 130 a 139 e 85 a 89 de pré-hipertensão, agora no ano de 2020, tá? E manteve a hipertensão acima, igual aí a de 14, né, 140 por 90, tá? Então é importante a gente saber disso, porque às vezes a gente diz, mas vai ler a questão lá na prova de 14 por 90, mas a AHA é 13 por 8. Não. O que vale aqui é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a não ser que, como uma forma de exceção, na sua prova, no enunciado, cite a AHA, tá? Se não houver a citação da AHA, 14 por 9 aqui é o parâmetro de hipertensão, tá bom, gente? Essa é a nossa referência máxima aqui para o nosso item de questão. Quando utilizadas medidas de consultório, o diagnóstico de hipertensão deve ser sempre validado por medições repetidas em condições ideais, em 2 ou mais visitas médicas em intervalo de dias ou semanas, ou de maneira mais assertiva, realizando-se diagnóstico com medidas fora do consultório, que é a MAPA, né, a medida ambulatorial da pressão arterial, ou a MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, excetuando-se aquele paciente que já apresentam lesão de órgão-alvo ou doença cardiovascular
que aí o diagnóstico vai ser o mais precoce possível para iniciar o tratamento de forma mais rápida, mais célere possível, tá? A MAPA, que é a medida ambulatorial da pressão arterial, a gente vai colocar o aparelho no paciente e vai ficar 24 horas medindo várias vezes durante o dia, conectado com os meus registros do que eu estou fazendo naquele período, tá? Diferente da medida residencial, onde a gente vai ter uma pessoa treinada que vai olhar essa pressão em determinados esquemas aqui de horários e de dias, né, para montar um cronogramazinho e definir os horários que vão ser aqui verificados, né, e aqui a forma que vai ser verificada, tá? Cuidado, essa medida residencial da pressão arterial, ela pode ser feita por uma pessoa capacitada ou pelo próprio paciente, mas de forma sistemática, né? Então vai olhar, por exemplo, 3 dias, 5 dias, manhã, tarde, noite, tem os horários bem estipulados aqui, sistemático, tá? Diferente da automedida da pressão arterial, que é a AMPA, né? Que aí a gente tem o paciente olhando, ou porque ele quer, ou porque o médico pediu, mas de forma inespecífica, né? Sem essa sistematização da quantidade de vezes e das horas certas que vão ser aqui verificadas com a medida residencial da pressão arterial, tá? Então, cuidado que isso já é questão de prova. Na vigência da pandemia da Covid, nós tivemos muitas teleconsultas, tá? E essas verificações da pressão na teleconsulta, ela é chamada de AMPA, né? Que é a automedida da pressão arterial, tá certo, gente? Então, cuidado com esses terminhos aqui pra gente. A hipertensão aqui, sistólica isolada, eu tenho uma sistólica maior ou igual a 140 e a diastólica menor que 90, onde a gente vai categorizar nos estágios 1, 2 ou 3, mas continua sendo chamado de sistólica isolada, mas ele não está na tabelinha, né, como na diretriz antes da 7ª, né, era antes, separadinho ali já na tabela, agora a gente vai categorizar na tabela como estágio já, mas ainda usa esse termo dentro da diretriz em si. E quando eu tenho aqui a diastólica maior que 90 e a sistólica menor que 140, eu vou ter a hipertensão diastólica isolada. Tanto a hipertensão sistólica isolada quanto a hipertensão diastólica isolada representam maior prevalência de hipertensão do avental branco, que é aquele caso onde o paciente vê o profissional de saúde e a pressão sobe. Então, em casa, ele faz a MAPA, ele faz a automedida, de boa, tudo certo, né? Vai para o consultório, chega lá, a pressão dá alta. Né? Então, a gente vai ter aqui o jaleco branco. A culpa é do profissional de saúde que ele está vendo ali que a pressão sobe. Diferente do que é a hipertensão mascarada, que aí essa é perigosa. Por quê? Lá no consultório, vai dar baixa. E quando ele está em casa, a pressão está alta. Então, a gente vai chamar essa de mascarada, tá bom? Isso caiu em prova, Fernanda? Caiu na prova do CESP, do TRT da 8ª região, de 2016, tá? Essa questão da hipertensão mascarada, ela cai menos do que a do jaleco branco, mas a gente precisa lembrar que existe também, tá bom? Então, a classificação, gente, é aquilo que eu digo para vocês assim, é importante a gente estar com isso internalizado, porque cai bastante em prova essa definição, tá? Observe aqui, eu tenho uma pressão ótima, que é menor que 120 por 80. Se colou em 120 e colou no 80, já vai estar aqui no grupo do pressão arterial normal. Essa de 2020 mudou, gente, então preste atenção, porque antes isso aqui, a partir de 121, era pré-hipertensão, agora não mais. Agora só vai ser pré-hipertensão 130 a 139 de sistólica e 85 a 89 de diastólica, tá bom? Menor do que isso vai ser considerado normal e ótima, volta esse termo aqui a aparecer que antes tinha sumido, menor que 120 de sistólica e menor que 80 de diastólica, tá? O estágio 1 continua o mesmo, 140 por 159 de sistólica e 90 a 99 de diastólica. O estágio 2, eu vou ter aqui de 160 a 179 e de 100 a 109 de diastólica. E o estágio 3, maior ou igual a 180 e maior ou igual a 110. Observe que do estágio 1 para o 2 para o 3, na sistólica a gente aumenta de 20 em 20. Na diastólica eu aumento de 10 em 10, tá? Ok? Grava a pré-hipertensão, que é 130 a 139, 85 a 89. Abaixo disso eu vou considerar aqui normal, tá? Beleza, gente? Tranquilo aí pra gente. E aqui, na explicação da tabelinha, ele diz que a sistólica
é classificada em 1, 2 ou 3, de acordo com o valor da sistólica aqui indicado, e a diastólica caracteriza aqui pela pressão sistólica menor que 140, a diastólica maior ou igual a 90, e é classificada também nos estágios conforme o lado aqui da diastólica alterado, tá? Essa questão foi uma prova de residência que caiu agora já em 2020, tá? Para o exercício da residência em 2021, e ela cobrou a diretriz antiga, né? Então eu só adaptei aqui botando a nova para a gente categorizar esse paciente. Durante consulta de enfermagem ao idoso, a enfermeira aferiu a pressão arterial em condições ideais e obteve valor de 136 por 88. É muito comum questão desse tipo. Se eu fosse escolher 20, 30 questões assim que pedindo a classificação, gente, tem muita questão que cobra assim, tá? Observando o registro de valor similar na última consulta. O idoso informou que tinha aparelho de pressão em casa e os valores sempre estavam normais. Diante do caso, a enfermeira recomendou a realização de monitorização ambulatorial da pressão arterial, a MAPA, e já iniciou a orientação sobre dieta hipossódica e realização de atividade física, com base na última diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que aqui eu adaptei para 2020, que classifica os níveis pressóricos apresentados pelo paciente indicativo de. Então, se está entre 130 a 139 de sistólica ou 85 a 89 de diastólica, esse grupo é chamado de pré-hipertenso, tá bom? Então, a letra A aqui é o meu gabarito, uma questão certíssima aí na sua prova, ok? Então, letra A, portanto. Vamos agora ver um pouquinho sobre a AMPA, a MAPA, a MRPA, né, e o contexto aí da oitava diretriz. A MAPA e a MRPA não devem ser confundidas com a automedida da PA, que é a AMPA, realizada com equipamento automático do próprio paciente, que não obedece a nenhum protocolo pré-estabelecido. Mesmo que a medida residencial da pressão arterial seja feita pelo próprio paciente, ele tem uma sistematização a ser seguida, certo? E as medidas, então, são realizadas de forma aleatória, feita por decisão do paciente ou até a pedido médico, mas sem essa sistematização, tá? Essa AMPA, gente, ela foi bem discutida aqui na nossa sétima diretriz, oitava diretriz, né? Porque ele traz pra gente exatamente uma realidade na telemedicina com a Covid-19. E isso foi relatado nessa oitava diretriz, tá? Com equipamentos aqui oscilométricos de boa qualidade, ou seja, validados e preferencialmente de braço. Caso seja utilizado de punho, o que deve ser desestimulado, porque eles não são, né, na maioria das vezes, validados, preferir aqueles que conseguiram a validação de punho com sensor de altura e movimento. Sugere-se um número mínimo de 7 medidas realizadas no período de 16 a 72 horas. Medida da pressão arterial fora do consultório. Quando comparados com os valores da pressão arterial no consultório, os valores dessa medida residencial são geralmente mais baixos e o limiar de diagnóstico da hipertensão maior que 130 por 80, equivalente a PA no consultório de maior ou igual a 140 por 90. Então, o diagnóstico da hipertensão para esses valores da medida residencial, eles vão ter um ponto de corte diferente, tá? E a MAPA é o melhor preditor de risco cardiovascular e de lesão de órgão-alvo do que a pressão medida no consultório, porque a MAPA, gente, ela vai ser feita com equipamento colocado pela própria clínica, né, pelo próprio local ali que está fazendo a medida, e vai ser insuflado de forma sistemática aqui durante 24 horas, inclusive em horário de sono, e depois a gente vai fazer a leitura do teste das 24 horas, o que foi que aconteceu, quais foram as oscilações e qual foi o horário do dia que a gente teve aí uma oscilação mais importante, tá? Por isso que ele é um bom preditor aqui de risco cardiovascular e de lesão de órgão-alvo. Com relação ao efeito aqui do avental branco, do efeito do mascaramento, é a diferença da PA quando há divergência aí entre as medidas em casa e aqui no consultório, tá? No caso do avental branco, tá alto no consultório e baixo em casa. E o efeito do mascaramento, mascarou, né? Escondeu. Então, no consultório tá baixa, mas em casa tá alta, tá? O caderno 37, que é o caderno de hipertensão, tem esse desenhozinho, apesar da gente não estar comparando aqui, né, os dois
materiais, porque o caderno 37 está velho, né? Tá lá de 2013. Eu não quis usar ele aqui agora. Estou gravando só a diretriz isolada, mas eu achei interessante trazer para vocês esse nosso quadrinho aqui, tá bom? Onde eu tenho a medida no consultório e a medida na mapa ou na medida residencial. Essa aqui, mapa, é 24 horas, tá? Esse aqui são alguns dias de verificação. Se eu vejo tudo normal, ele é de fato normotenso, certo? É um verdadeiro normotenso aqui. Se eu tenho aqui normal no consultório e anormal na medida residencial ou na medida da mapa, é mascarado. Se eu tenho anormal no consultório, mas normal na medida ambulatorial, vai ser aqui normal nesse paciente, né? Então ele vai ser jaleco branco. E se for anormal nos dois, já era, né? É hipertensão mesmo. E aí, essa oitava diretriz, ela trouxe essa classificação quanto a essas diferenças de medida no consultório e no domicílio, tá? Então, ele trouxe aqui uma classificação de normotensão verdadeira. Eu acho que esses termos vão ser muito comuns nas nossas provas, então prestem atenção nele, tá? Normotensão verdadeira é aquilo que está normal nos dois, tanto em casa quanto no consultório. A hipertensão sustentada, ambos anormais. Hipertensão do avental branco, ou do jaleco branco, né? Vai estar elevada no consultório, mas em casa está normal. E mascarada, pressão é normal no consultório, mas elevada fora dele. Essa questão, então, foi do TRT, né, da oitava região aqui, que eu havia falado para vocês, que cobrou sobre a hipertensão mascarada. Olha aqui o que tem na nossa questão. Segundo as orientações do Caderno de Atenção Básica de 2014, que é esse, 2013 2014 ali, né, o 37, do Ministério da Saúde, assinaram a opção correta quanto ao rastreamento e ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Indivíduos que apresentam pressão arterial anormal na monitorização em consultório. Então, ele está anormal na monitorização do consultório e normal na residência. Tem diagnóstico de hipertensão mascarada? Não. Esse aqui é do evento do avental branco, tá certo? Então, não é a nossa hipertensão mascarada. A mascarada é o contrário. A mascarada eu tenho aqui, ó, normal no consultório, que ele tá escondendo para mim, tá mascarando, tá? E em casa que vai ser anormal, tá? Então, foi uma questão aí da hipertensão mascarada que eu achei interessante trazer esse termo para vocês. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Me conta depois aí se você já ouviu sobre a hipertensão mascarada. B. A pressão arterial em ordem crescente pode ser classificada como limítrofe, normotensão e hipertenso. Em ordem crescente, gente, como que a gente vai classificar agora em 2020? 2020 agora eu vou ter ótima, normal, pré-hipertenso, aí vem estágio 1, estágio 2, estágio 3, tá bom? Agora a gente vai ter assim em 2020. C. As estratégias de prevenção consideradas para hipertensão são a populacional e a dirigida a grupos específicos. Sim, certinho. Por quê? Eu tenho para todo mundo que é manter uma vida saudável, né? De fato aqui eu vou ter que fazer exercício físico, parar de fumar, eu vou ter que beber menos álcool, eu vou ter que comer mais frutas, verduras, isso é para todo mundo, independente de qualquer problema, que são medidas aí populacionais para todo mundo, tá? Quando a gente fala em modelo de atenção à condição crônica, que é o modelo de Mendes 2011, ele divide a população em 5 estratos. E o estrato 1, nível 1, é exatamente o povo, todo mundo, que a gente vai orientar de maneira geral. À medida que vai subindo aqui esses níveis de MAC, né, de Mendes, a gente vai tendo grupos de pessoas que vão tendo características específicas que aí dependem de grupos de risco. Então, o nível 2, por exemplo, é aquela pessoa que tem fator de risco, mas não tem doença instalada, crônica. O 3 seria a pessoa que já tem a doença instalada, né? Já é hipertenso, já é diabético, por exemplo. O 4 é um hipertenso descompensado, é um diabético descompensado. E o 5 seria uma alta complexidade, já com amputação, com infarto, com bagaceira total, né? Então, cada extrato desse vai ter aqui uma direção, né, de orientação específica, né? No caso, fator de risco, eu quero evitar que a doença aconteça. Então, eu vou minimizar esse fator de risco por meio de orientações, por meio de ações específicas para aquele fator de risco específico, né?
Por exemplo, o colesterol está alto, então vamos fazer uma dieta específica para isso, vamos tomar um remédio direto para isso, e vamos trabalhar sempre com autocuidado apoiado aqui com as condições crônicas, que é o foco da nossa ação aqui, tá? Então, uma questão bem interessante. Letra D. O controle e o tratamento da hipertensão são realizados com medicamentos que apresentam muitos efeitos colaterais e baixa aplicabilidade? Claro que não, né? Tem uma ótima aplicabilidade, não tem tantos efeitos colaterais, alguns têm mais, outros têm menos, né? Mas, enfim, é remédio para a vida toda e a pessoa tem que tomar. Não deu certo com um, troca para outro, não deu certo com outro, troca para outro, faz associação, não conseguiu compensar, acrescenta outro, enfim, a gente vai testando aí, são vários antihipertensivos e na aula específica de tratamento medicamentoso a gente vai destrinchar eles aqui com vocês e a depender de cada paciente vai ser ajustado aí para que tenha a menor quantidade de efeito adverso para que esse paciente faça uma adesão medicamentosa, né? Até porque a hipertensão ela não tem muitos sintomas. E aí o perigo mora aí, né? O paciente não tomar medicação. Então, a gente tem que tatear a medicação que tenha a menor quantidade de efeitos. Por exemplo, a gente tem aí alguns antihipertensivos causando a alteração na virilidade masculina, né? Como diurético, por exemplo. Então, a gente tem que ter cuidado com esses efeitos aí que podem evitar que o paciente tenha uma boa adesão, tá bom? Adultos com mais de 18 anos de idade devem ter sempre a sua pressão arterial aferida quando forem à unidade básica de saúde para consultas. Aqui ele está falando de rastreamento, tá? E esse rastreamento vai depender, gente, da última vez que o paciente foi, né? Se eu for hoje no posto, vai ver minha pressão. Eu vou amanhã, vai ver de novo? Toda vez que eu for, vai olhar? Não, né? Se eu sou uma pessoa que não tem fatores de risco, não tem maiores complicações, não deu valor alterado, eu não preciso estar olhando a pressão todo dia que eu for no posto, tá certo? Então vai ter aí um rastreamento, a depender da classe de risco que esse indivíduo se encontra, a depender da medida do valor da pressão dele em relação a essa verificação, tá certo? No caso do caderno 37, que foi de onde a questão foi tirada, pacientes aí maiores de 18 anos com a pressão normal, por exemplo, vai ser visto a cada 2 anos, tá? C. Então, hipertensão mascarada não controlada e hipertensão do avental branco não controlada. Esses termos foram originalmente definidos para pessoas que não estavam sendo tratadas para hipertensão, né? Nessa nova diretriz trouxe esses conceitos. Paciente em uso de medicação antihipertensiva, também pode haver comportamento discrepante de PA dentro e fora do consultório. Aí tem as subdivisões que a diretriz traz. Hipertensão mascarada não controlada. Controlada no consultório, mais elevada fora dele. Hipertensão do avental branco. Não controlada. PA está elevada no consultório, mas fora dele está normal. Hipertensão sustentada, as duas estão alteradas. E hipertensão controlada está normal nos dois, tá? O que eu trouxe aqui? Quando a gente fala de hipertensão mascarada e hipertensão do avental branco aqui, eles são situações diferentes, né? Para pacientes aqui que estão em fase de diagnóstico, enfim. No caso do paciente já hipertenso, já em tratamento, esse evento ele pode acontecer com esse paciente. Está tomando remédio, está tratando, e no consultório dá uma coisa, em casa dá outra, tanto com o lado positivo quanto negativo. Então aqui ele acrescentou essa situação de avental branco e mascarada para os casos de pessoas que já estão em tratamento e que de fato esses valores estão antagônicos aqui, diferentes no consultório e em casa, tá? Agora a questão de recomendação para diagnóstico e monitoramento e acompanhamento. Como a PA pode ter alta variabilidade, o diagnóstico de hipertensão não deve se basear exclusivamente na medida da PA em apenas uma consulta médica, a menos que esteja substancialmente elevada. Ou seja, mediu a primeira vez, deu já no estágio 3, qual é o estágio 3? Maior ou igual a 180 de sistólica e pressão arterial diastólica maior ou igual a 110. Se deu uma vez isso aqui, já era, né? A gente já vai aí classificar como hipertenso. Mas fora isso, a gente vai precisar ver aí em outros momentos, de preferência com intervalos de dias, né? Para que a gente consiga, de fato, determinar se esse paciente é hipertenso. Ou haja também já lesão de órgão-alvo, né? Já tem insuficiência renal, já tem aí uma insuficiência cardíaca, já tem aí
uma crise de encefalopatia, né? Então aí já vai considerar também. Para os demais pacientes, as medidas da PA em visita subsequente no consultório devem ser utilizadas para confirmar uma elevação de fato persistente, bem como para poder classificar a gravidade do quadro, se é estágio 1, se é estágio 2, se é estágio 3. E aí vem o finalzinho do capítulo, né, de classificação e diagnóstico, que são as recomendações. Recomenda-se que a PA seja verificada, né, classificada como ótima, normal, pré-hipertensão, estágio 1, 2 e 3, de acordo com a PA de referência do consultório, tá? Essa é a medida padrão para verificação. Por quê? Porque quando a gente viu aquela tabelinha, a gente viu que lá vai ser hipertenso 140 por 90, já incluindo esse valor para cima, né? E a gente viu que quando o paciente faz aqui a mapa, hipertensão já vai ser 130, né? Porque na mapa, na média ali, é do dia todo. Então, ali vai mudar o parâmetro. Então, quando a gente passa para classificar, o parâmetro de referência é o do consultório, tá bom? Para a gente deixar bem claro isso. Programas de triagem para hipertensos são recomendados. Todos os adultos, maior que 18 anos, maior ou igual, devem ter a PA no consultório medida e registrada em seu prontuário médico e estar cientes desse valor da pressão arterial, tá? Indica-se a medida da PA anualmente, se a PA do consultório for menor que 140 por 90. Então, medida anual aqui menor que 140 por 90 para a gente, tá? Na diretriz aqui de 2020. Recomenda-se que a PA no consultório seja medida em ambos os braços, pelo menos na primeira consulta, porque uma diferença de sistólica maior que 15 é sugestiva de doença ateromatosa e está associada a um risco cardiovascular aumentado. Uma diferença do braço menor que 15, se for registrada, recomenda-se todas as leituras subsequentes da PA usem o braço com a leitura mais alta da pressão arterial. Então, no caso aqui do paciente, ele vai olhar nos dois braços, né? E essa diferença pode estar sendo um sinal de um diagnóstico, e aqui para a gente pode estar sendo um relato de diagnóstico de uma doença ateromatosa, tá? Ou de um risco de fato cardiovascular já aumentado pela simples diferença, ou uma coactação de aorta, como a gente viu que eu usei também esse parâmetro de referência. E se for diferente, mas tiver menor que 15, é um valor mais ou menos esperado, eu vou usar como referência o braço de maior valor. Ainda na recomendação, recomenda-se o diagnóstico da hipertensão seja baseado em medições repetidas da PA em consultório e mais de uma consulta, exceto quando é estágio 3 ou paciente já de alto risco, já com lesão de órgão-alvo, né? Em cada consulta, 3 medidas da PA devem ser registradas. Aqui eu quero chamar a atenção porque antes eram 2, tá? E agora a gente tem 3 medidas da PA sendo registradas. Com 1 a 2 minutos de intervalo para voltar ao fluxo laminar antes da próxima insuflação. E medidas adicionais devem ser realizadas se as 2 primeiras leituras tiverem aí diferença maior que 10. A PA do paciente é a média das 2 últimas leituras da PA. A pressão de pulso, o que é pressão de pulso, gente? Pressão de pulso vai ser igual a pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica. A variabilidade da pressão e a PA central podem ser consideradas, mas atualmente são pouco usadas para uso clínico de rotina. Podem fornecer informações adicionais úteis em algumas circunstâncias e são ferramentas valiosas para a pesquisa por enquanto, tá? Principalmente a PA central, né, que tem a ver aí com o diagnóstico de hipertensão sistólica isolada em jovens, tá? Que aí a gente já conversou um pouquinho sobre ela quando falou lá da pressão e a rigidez arterial. O teste genético deve ser considerado em centros especializados, né? No caso aqui de paciente com suspeita de alguma doença rara associada aí à genética, monogenética de hipertensão secundária, ou seja, tem um fator genético que traz ali a hipertensão de forma muito relacionada, né? E a secundária, ou por exemplo aquela que é um exemplo de secundária, que é o feocromocitoma, né? Que é um tumor de suprarrenal. O teste genético de rotina para pacientes hipertensos não é recomendado, tá? Porque um grande percentual de paciente hipertenso vai ser hipertenso sem causa definida. Então, eu não vou sair fazendo teste caro genético para definir esse gene
que está correlacionado com a hipertensão, que é uma menor quantidade de pessoas, tá? Para verificar a pressão, e aí a gente vai ver logo no próximo bloco isso, eu tenho que ver o tamanho do manguito ideal, né? Eu não vou usar um manguito inadequado porque eu posso ter valores falsamente aqui do meu critério de hipertensão, tá? Então eu preciso usar o manguito adequado, preciso estar na posição adequada, eu preciso estar aqui com a perna descruzada, com o braço para cima, com o mesmo nível aqui do coração, a mão voltada para cima, recostado, o pé no chão, bexiga vazia, não ter tomado café, não ter fumado, ter praticado exercício físico. Então tem um monte de critério para dizer assim, de fato esse valor é fidedigno, tá bom? E é isso que a gente vai ver no próximo bloco, isso aqui despenca em prova. Eu vou apontar para você aqui aonde que a banca toca os terminhos aqui para tornar os itens falsos, tá bom? Então vem comigo no modo turbo ativado.